Olha, o incêndio em uma casa de madeira na noite dessa última terça-feira deixou 3 mortos na região continental de Florianópolis. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8 horas da noite desta terça-feira para atender a ocorrência de um incêndio em uma casa na rua Irmã Bonavita, no bairro Estreito. A residência de madeira foi totalmente consumida pelas chamas. De acordo com os bombeiros, durante o combate foram iniciadas as buscas por possíveis vítimas. Foram encontradas 3 pessoas já sem vida sob os escombros. O incêndio iniciou na parte da frente da casa e as vítimas foram encontradas dentro do imóvel, mas na parte dos fundos, onde era a cozinha. Ainda de acordo com os bombeiros, as vítimas são o pai, de 59 anos de idade, e os 2 filhos, gêmeos, de 6 anos. Agentes da Polícia Civil e da Polícia Científica estiveram no local para colher pistas para apontar as causas do incêndio. Olha, a Polícia Militar salvou um cachorro que já estava desmaiado dentro de um carro sem conseguir respirar. Isso aconteceu na cidade de Balneário Camboriú, no litoral norte do estado. O animal estava dentro de um carro em estacionamento na Barra Sul. O veículo estava trancado, com os vidros totalmente fechados, sob o forte calor que fez nesta terça-feira na cidade, com temperaturas que chegaram aos 30 graus. De acordo com a Polícia Militar, o veículo chegou ao local por volta das 11 horas da manhã, sendo que o atendimento da ocorrência foi às 2 horas da tarde. A guarnição constatou que o animal estava espumando pela boca imóvel, não respondendo aos chamados. Por isso, os policiais precisaram usar uma barra de ferro para quebrar o vidro do veículo e resgatar o cãozinho. Ele foi levado a uma clínica veterinária. O cachorro da raça Bulldog francês, com o nome de Kira, passa bem e permanecerá em observação. O dono do animal foi preso em flagrante pelo crime de maus tratos. Chega a dar uma dorzinha no coração de ver, né? Ele foi preso, o dono do animal, isso porque desde maio do ano passado, praticar maus tratos contra animais virou crime em Santa Catarina. A lei foi sancionada pelo governo do estado e prevê multa até R$20 mil. Vamos falar mais um pouquinho sobre o assunto. Eu estou recebendo agora aqui no estúdio a médica veterinária Tuane Rosa da Silva. Bem-vinda! Doutora Tuane, bem-vinda ao Meio-Dia Catarina. Estou com o Meio-Dia Catarina ainda na minha cabeça, no meu coração, mas é o SC Acontece. Muito bem-vinda, obrigada por vir conversar com a gente. É um assunto que a gente, quando vê essas imagens, né, Tuane, a gente realmente fica bastante abalado, porque é muito triste ver uma coisa dessas. A gente não está aqui julgando ninguém, não estamos falando que a pessoa fez por maldade, a gente não está aqui para julgar ninguém, mas sim o que aconteceu. O animal quase morreu. Com certeza. Né? Esse é o fato. Então, a gente realmente fica bastante indignado quando vê uma cena dessa, mas independente de julgamento ou não, eu queria explicar um pouquinho mais, queria que você falasse um pouquinho mais a respeito de cuidados que a gente precisa ter com os animais, né? Ah, eu vou deixar o cachorro dentro do carro rapidinho, vou ali e volto. Mas é rapidinho quanto, né? Quais são os cuidados que a gente precisa ter para que não aconteça uma coisa dessa que por pouco o animal não faleceu? Karen, essa condição que aconteceu com a Kira, que chama intermação, ela é uma condição que acontece justamente quando o animal ele fica exposto por tempo prolongado a uma temperatura muito elevada. Então, esse ponto que tu abordou, ele é essencial. Por exemplo, muitas vezes a gente pensa que, às vezes, quer levar o animal no parque, mas antes vai parar no supermercado. Mas quanto tempo isso vai demorar? Então, às vezes, a previsão que a gente faz de tempo, ele já é o suficiente para que aconteça, infelizmente, uma tragédia, como foi o caso dela, que, felizmente, teve um desfecho positivo, né? A gente conseguiu ver que ela se recuperou, mas, infelizmente, não são todos os casos que acontecem isso. Então, a gente não pode contar que aqueles 10, 15 minutinhos que a gente vai deixar o nosso animal trancado, talvez não seja o suficiente para acontecer exatamente o que acabou acontecendo com ela. O ideal é evitar, mas Exatamente. Em último caso, se precisar, quais são os principais cuidados? 5, 10 minutos mesmo, não pode passar disso? O vidro tem que ficar aberto? Quais são as recomendações? Carro sempre na sombra, então de preferência no estacionamento coberto, aqueles que já ficam mais fresquinhos, né, por natureza. O vidro, pelo menos entreaberto, né? Então, às vezes, o carro vai ter que ficar destrancado, o carro precisa ficar num local seguro, mas jamais deixar o vidro fechado. Se tem a possibilidade de deixar o carro ligado com o ar-condicionado, às vezes pode ser também uma opção, mas nunca, em nenhum caso, deixar o animal com o carro todo trancado e ainda mais exposto ao sol.
né? Como foi o caso dela. Sim, imagina o calor. E parece que chegaram, o carro foi estacionado às 11 horas da manhã, até a polícia militar chegar e conseguir fazer o resgate do animal, já era quase 2 horas da tarde. É muito então, tempo. No auge do calor, né, no exatamente. momento mais quente do dia, o carro estava no sol, completamente fechado. Exatamente. Complicado. Vamos continuar falando então desses cuidados que a gente precisa ter durante o calor com os animais, porque vai muito além disso, né, doutora Tuane? Por exemplo, para levar os animais para passear, vou levar o cachorrinho para passear, também tem que ter alguns cuidados importantes. Com certeza. Evitar as horas mais quentes do dia. Então, claro, tem pessoas que só conseguem passear na hora do almoço, mas é o pior horário para a gente passear com o animal. Então, o asfalto está muito quente, o sol está muito quente, o início da tarde ainda está muito abafado. E esse é um período onde, se eu preciso passear com o meu animal, eu preciso, então, escolher um ambiente como um parque, um local com sombra, um local arejado. Nunca, por exemplo, um ambiente como, vamos citar, a beira-mar, talvez, né? Que então é asfalto, não tem tanta sombra assim. O próprio asfalto quente pode causar queimadura nas patinhas, né? Então, além do mal-estar causado pelo calor. Algumas pessoas também tentam, nesse momento, exercitar o animal. Então, colocar ele para correr, tem gente que vai na bicicleta e coloca a guia junto, isso é péssimo, né? Então, além de causar queimadura nas patas, o animal ele vai entrar nesse estado de calor excessivo, né? Ele vai começar a ficar muito ofegante e, dependendo da raça do animal, que algumas raças ainda são mais complicadas nesse quesito, ele pode vir sim até um mal súbito, né, no mesmo caso que aconteceu dentro do carro. É muito perigoso. Essa questão de queimar a patinha, é importante a gente mencionar, porque às vezes as pessoas acham que é o cachorro, né? A sola da patinha é mais grossa do que a sola do pé. Não. Mas o termômetro tem que ser, o seu pé queima naquele chão, então do cachorro também. Perfeito. A patinha dele também, então já não deve circular. Em relação a isso que você comentou, das corridas com os cachorros para se exercitar, é importante destacar também que, por exemplo, agora o cachorro acabou de dar uma corrida, está suando, né? Tá com a temperatura lá em cima, vou dar um banho de água fria nele para ele dar uma descansada, uma aliviada. Isso também é extremamente perigoso, né, Tem que Tuane? ter cuidado, né? É o famoso choque térmico, né? Que a gente escuta desde criança. Então, quando a gente tem um caso onde a temperatura do corpo aumentou muito rápido, a gente precisa fazer a redução da temperatura, mas de forma gradual. Então, se a gente colocar, por exemplo, um animal que chega num estado grave desse, numa banheira de gelo, a gente vai com certeza acabar, né, de contribuir para o desfecho péssimo desse caso. Então, é sim importante, eventualmente, umedecer as patas, umedecer a pelagem, mas nunca com um banho gelado, aquela coisa abrupta, né? Tem que ser tudo feito de forma gradual. E é muito importante, nesse momento, oferecer sempre água fresca, né? Então, isso também ajuda muito o animal a controlar a temperatura. Tem que então, manter hidratado. Com certeza. Então, ele não pode se exercitar e ficar sem água. Tuane, tem alguma diferença em relação à absorção de calor? Os animais que têm o pelo mais claro e os que têm o pelo mais escuro? Tipo, para as pessoas que a roupa preta e a roupa branca no calor, para o animal faz alguma diferença a cor do pelo? Faz diferença, tem essa questão. Se a gente colocar um animal com a pelagem preta, a gente vê que ele absorve mais calor também. Mas é principalmente nesse caso, Karen, o tipo de pelagem. Então, a gente tem hoje diversas raças e muitas raças foram, digamos, desenvolvidas para ambientes mais frios. Então, a pelagem é desenhada para isso. Então, esses animais, eles vão sofrer ainda mais do que aquele, por exemplo, que tem um pelo curto, mas é de uma pelagem preta. Então, esses animais exigem mais atenção. Aqueles animais de pelagem densa, de pelagem muito grossa, raças que foram... por exemplo, mais para o norte, né, do planeta, que são animais, por exemplo, como o husky siberiano, são animais que sofrem muito mais com calor porque eles não foram adaptados para isso. Então, eu diria que o foco é mais na questão da adaptação da raça, do tipo do nosso animal, do que propriamente na pelagem. No caso do husky siberiano, vamos falar golden retriever, que são cachorros que têm uma pelagem comprida, tem muitos outros, mas seria recomendado cortar, tosar baixinho o pelo desses animais? Depende, tá? O que acontece, Karen, a troca de calor dos animais, ela é um pouco diferente da nossa. Então, a nossa perda de temperatura, ela se dá muito por contato da pele, né? A gente sua, a gente transpira, evapora. Eles, principalmente por conta da respiração, né? Então, eles vão ficando mais ofegantes para eliminar mais calor e também por conta dos coxins.
Tem algumas raças que a gente precisa ter alguns cuidados na hora da tosa. Então, o ideal é que nesses casos também seja consultado um médico veterinário para que ele consiga orientar um pouco mais se nesse caso é ou não recomendado a tosa. Alguns animais vão sim se beneficiar, mas a gente tem que estar ciente que não todos. E aí a gente volta sempre na questão de que o principal são os cuidados. Que interessante isso. Às vezes você acha que não, é só dar uma cortada no pelo, deixa baixinho, que isso vai ajudar a aliviar o calor do cachorro, mas não. Às vezes não. Né? Então, buscar a orientação de um profissional é essencial. É essencial. Muito obrigada pela tua participação com a gente aqui no SC Acontece. Eu que agradeço. Volte mais vezes, com certeza. Combinado? Obrigada, viu? Obrigada. Muito obrigada. Olha, agora mudando de assunto, Santa Catarina registrou altas nas vendas de veículos em 2021. Os dados são da FenaBrave. Apesar do desempenho positivo, houve uma queda nas vendas de carros novos no ano passado. Quando se somam as vendas de carros, caminhões, ônibus, motos e implementos rodoviários, Santa Catarina fechou 2021 com 171.600 unidades vendidas. O total é 4,2% acima do registrado em 2020, quando foram vendidas 164.600 unidades. No caso dos emplacamentos de carros novos, que também incluem as picapes leves, o estado teve uma queda de 8,4%, de 104.400 unidades em 2020 para 95.600 em 2021. Para 2022, a expectativa da FenaBrave é de crescimento de 5% nas vendas de veículos leves e pesados em Santa Catarina. Vem aí o primeiro aumento nos preços dos combustíveis em 2022. A Petrobras anunciou reajuste a partir desta quarta-feira, dia 12 de janeiro. A partir desta quarta-feira, o preço médio da gasolina nas refinarias para as distribuidoras vai passar de R$ 3,09 para R$ 3,24 o litro, um reajuste de 15 centavos. No caso do óleo diesel, o preço do litro vai de R$ 3,34 para R$ 3,61, um aumento de 27 centavos. De acordo com a estatal, os aumentos são importantes para garantir que o mercado siga suprido e que não haja risco de desabastecimento. O reajuste nas bombas para os consumidores depende ainda da margem de lucro das distribuidoras e dos postos de combustíveis. De acordo com o IBGE, em 2021, a gasolina aumentou 47,49% e o etanol 62,23%. Os dados são do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, considerado a inflação oficial do país. Você aí é pai ou mãe, já começou a procurar um material escolar para o seu filho, então eu vou te falar que é bom ficar bem atento, porque os preços podem variar bastante de uma loja para outra. Início de ano para quem tem criança em casa é assim, bater perna nas lojas para encontrar o material escolar do ano letivo. Tem gente que já começou a se programar para conseguir fazer a pesquisa de preços. Sempre é importante a gente fazer a pesquisa, né? Comparar os preços para ver qual que está melhor, até porque a inflação aí está pesando um pouco esse ano. Já comecei a pesquisar, né? A escola já mandou a lista, a gente já começou a dar uma olhadinha, ver onde está mais em conta, analisar os preços, ainda mais que as crianças querem o material da moda, né? E para achar o material necessário num bom preço, tem que procurar mesmo, viu? O Procon de Santa Catarina divulgou uma pesquisa relacionada aos preços de alguns itens da lista do material escolar. E tem produtos similares que chegam a uma variação de preço de mais de 1.500%. Como foi o caso do estojo de giz de cera pesquisado pelo Procon, que pode ser encontrado por R$ 1,60 e até R$ 27. De acordo com o diretor do Procon estadual, Tiago Silva, a variação de preços entre as lojas é normal. Há uma diferença de até 1.500% na compra de um produto de um estabelecimento para o outro. Isso é possível através da pesquisa de preço. O nosso alerta é que o consumidor faça uma pesquisa de preço antes de comprar o material escolar. Foram pesquisados 17 itens que costumam ser solicitados pelas escolas. Borracha, canetas e giz de cera são os produtos que mais oscilam o preço. O Procon de Santa Catarina também alerta para que os pais prestem bastante atenção no que a escola está pedindo na lista. O item do material coletivo que algumas escolas às vezes pedem na lista é questão de material de higiene, material que possa ser usado por várias crianças e adolescentes na sala, né? A questão do giz de cera, isso não pode ser exigido. Somente o que a criança vai usar na sala.
A dica do Procon é, de fato, pesquisar os preços para não sair no prejuízo. Viu que a diferença ela pode ser bem grande entre uma loja e outra. De fato, pesquisar preço antes de fazer a compra do material escolar é imprescindível, mas tem outras dicas importantes também que podem te ajudar a economizar bastante. Inclusive, eu não comprei ainda o material escolar da minha filha porque eu estava esperando esse momento. Receber Marlise Alves aqui para pegar umas dicas com ela, para depois fazer a compra do material escolar. Bem-vinda! Obrigada, Karen. Parabéns pelo novo programa. Tá lindo, né, Marlise? Lindo, maravilhoso. Estamos nos achando aqui com esse estúdio novo que tá lindo demais. Bem-vinda, muito bom te receber aqui. Obrigada. Marlise, eu sei que tem várias dicas importantes. Fazer a pesquisa de preço tá aí, né? Sim, tá mais do que comprovado, tem que fazer. Mas tem outras dicas que podem ajudar a diminuir a despesa com material que sempre é bem grande, né? Que tu pode trazer pra gente? Eu trouxe uma lista aqui, né? Adorei Vamos lá, já. né? A primeira Peraí de que todas, eu vou anotar, vai. Vamos lá. Acho que a primeira de todas que a gente precisa levar em consideração é a reciclagem do material, que muitas vezes a gente nem faz isso. Essa semana eu ainda passei no quarto da minha filha e tá lá a mochila dela do ano passado intacta ainda, né? Com livros, cadernos e tudo mais. A gente ainda não viu também o material desse ano. E essa é uma das questões, né? Será que não tem cadernos ali que podem ser reaproveitados, canetas, canetinhas? O que ainda está bom, que a gente pode utilizar? Isso vai ensinar para a criança não só uma questão de economia, mas também uma questão ecológica, de não desperdiçar tudo, de não jogar tudo fora. Então, esse seria uma primeira dica, né? De reciclagem, verificar com a criança aquilo que ela já tem e que pode ser repetido, pode ser utilizado no ano seguinte. Perfeito. Esse é bom, né? Excelente. Então, dá uma enxugadinha na torneira. Sempre tem, né? Sempre uma tem. Borracha, um apontador, um lápis de cor, uma coisinha que você não precise comprar de novo, já vai ali riscando da lista e já vira economia no final das contas. Exatamente. Né? A outra questão que geralmente vem a lista completa, que vai ser utilizada durante todo o ano. Só que a gente não precisa comprar tudo de uma vez só, né? Então, às vezes, o orçamento está mais apertado agora no mês de janeiro, então a gente pode sim fracionar isso ao longo do ano. Por exemplo, às vezes vem lá 3 cadernos para matemática. Não vai usar no primeiro mês 3 cadernos, então compra o primeiro caderno, depois lá na metade do ano compra o outro. E à medida que vai precisando do material, vai fazendo aquisição. Então é uma forma, claro, não vai economizar no material, mas vai comprar a prazo, né? Comprar de tempos em tempos, isso vai facilitar a gestão financeira da família. Isso que não precisa gastar tudo de uma vez só. É uma dica excelente, tá? É uma coisa que muitas vezes a gente não para pensar e, de fato, né? Para o ano inteiro o material, então não precisa comprar tudo numa tacada só. Exato. Tem alguns pais também que gostam de se juntar para fazer compras coletivas. Então, essa também é uma boa maneira da gente pensar em economia, aí reduzindo realmente o preço do material escolar, né? Então, digamos, lá no grupo da tua filha, pode ser que os pais tenham um grupo em comum de WhatsApp, isso é super comum nas escolas, e algum dos pais possa organizar essa lista coletiva. E aí vai comprar isso dentro de um atacado, dividindo para todos. Como a gente está falando isso, hoje é dia 12 de janeiro, ainda tem um tempo até começo das aulas, dá tempo de se organizar e fazer isso acontecer. Que dica boa! Então, essa é boa também. Excelente, só dica boa. Tô anotando, né, então, gente? Eu tô anotando tudo aqui. Vamos lá, terceira, quarta dica. Vamos lá. Será que os livros podem ser usados? Acho que essa é uma pergunta interessante, né? Tem escolas que têm livros caros, realmente é um investimento alto que a gente faz na educação dos nossos filhos. Então, é necessário que a gente verifique se tem algum livro usado que pode ser comprado, às vezes num sebo, às vezes de um pai que tem alguém da classe anterior, né, que cursou, um amigo, enfim, que possa passar esse livro, seja comprado por um valor menor ou até seja doado. Então, né, às vezes a gente tem tanto livro em casa, vai doar para quem? Sim. Então, é uma alternativa se a gente tem isso também. Não, excelente, que é bem como você falou, normalmente são livros com um preço mais alto, né? Até tem um outro que não é tão caro, mas no geral, mesmo não sendo caro, aí são vários, quando você soma, vira um valor mais alto. Então, de repente, conversar com uma amiga que tem um filho que está na mesma escola, só que um ano adiantado. Isso. Né? Então, poxa, isso já ajuda. Ó, tá diminuindo aí a despesa com material escolar. Tá diminuindo. Se a gente tem aqueles pais que são super programados, a gente tem, né? Provavelmente temos pessoas nos assistindo agora que são super programados, super planejados e já deixaram o dinheiro do material escolar reservado. Então, se você faz parte desse grupo,
Compra à vista. Compra à vista e, claro, negocie o desconto. Eu acho que essa parte é muito interessante, né? Não vai chegar lá, vou pagar à vista e tal, sem negociar um desconto. Então, dá para dar uma negociada. Dá uma dica para negociar, Marlise. Sim. Tem gente que tem dificuldade para negociar. Eu tô aprendendo, já fui pior. Vamos lá. Mas tô aprendendo. Me dá uma dica pra gente. Digamos assim. que a gente fechou o material escolar por R$300 e aquela loja vai te fazer em 3 vezes no cartão de crédito. Ela vai estar recebendo isso só parcelado e vai ter uma taxa ali embutida do cartão, né? Então, se eu te fizer um Pix, quanto você reduz, né, nesse valor? Porque o Pix não vai estar livrando aquela loja de taxas, de parcelamento, vai receber à vista. Então, geralmente, o comerciante, a pessoa que está ali negociando, ela tem essa habilidade ali de fazer isso. Claro, talvez em lojas menores, em lojas onde o proprietário ainda esteja junto, talvez nas grandes redes isso não seja possível. Sim. Mas algumas lojas têm sim esse tipo de negociação. Tá aí mais uma dica, então. Mais uma dica. Se você quiser negociar porque vai pagar à vista, não procure as grandes redes porque vai ser mais difícil. Pode ser. Pode ser que dê, mas a chance de conseguir negociar no valor total é mais difícil. As lojas menores facilita. Talvez sim, talvez as lojas grandes é preciso ver os regulamentos, né? Às vezes já tem, né? Se pagar à vista 5% de desconto e assim sucessivamente. Então vale fazer essa investigação. Durante a pesquisa de preço já descobre isso, Exato. né? Mais alguma pra gente encerrar? Tem uma aqui que é bem interessante, negociar com os filhos. Então, fazer aquela negociação, né? A mãe vai te dar o básico, se você quiser comprar o caderno da marca XYZ, então você paga a diferença da sua mesada. Enfim, trazer um orçamento também para essa responsabilidade. É melhor não levar as crianças junto, porque senão a gente sabe que vão sempre querer aquelas melhores e mais caras. Mas eu acho que é também um momento legal de fazer com que as crianças tenham esse contato com o dinheiro e com a educação financeira. Então, se a gente tem um orçamento X e pede para que eles nos ajudem nessa escolha, a gente já está ensinando valores também sobre isso. Maravilhosa. É por isso que semana que vem ela vai estar aqui de novo com a gente aqui nesse Se Acontece. Vamos lá. Combinado? Combinado. Tá combinado já então. Obrigada, minha linda. Obrigada também. Até a próxima. Obrigada. Olha, o governador Carlos Moisés assinou nesta terça-feira um novo decreto para a volta às aulas. O novo decreto define a volta às aulas 100% presencial no ano letivo de 2022, a partir do dia 7 de fevereiro. Nas regras, o distanciamento de 1 metro não é mais necessário e a vacinação é obrigatória para todos os profissionais de educação. Além disso, o uso da máscara continua obrigatório, além da higiene das mãos. O governo também firmou parceria com o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, para a elaboração de um manual que ajuda tecnicamente a melhorar a circulação de ar dentro das salas de aula. A partir de hoje, o Hospital Regional de Rio do Sul, no Alto Vale, está com visitas suspensas. O motivo é a alta nos casos de Covid-19 na região. Assim como outros hospitais do estado e da região, o Hospital Regional de Rio do Sul, que é a principal referência para o Alto Vale, também decidiu pela suspensão das visitas a partir de hoje, terça-feira. Essa decisão será discutida toda semana e o principal objetivo é proteger funcionários e a comunidade, já que os casos de Covid-19 estão aumentando. Apenas a UTI poderá receber visitantes. Pelo aumento do número de casos de pacientes com Covid, tanto em Rio do Sul, quanto no Alto Vale, em Santa Catarina e no país. A princípio, nós reavaliaremos essa decisão sempre às segundas-feiras ou em caráter emergencial, caso ocorra algo que fuja do habitual. Mesmo com a suspensão das visitas, atendimentos e consultas continuam sendo realizados. As cirurgias eletivas elas estão mantidas, as consultas ambulatoriais estão mantidas, cirurgias ambulatoriais também. E nessas situações a gente só restringiu também a questão dos acompanhantes para aquelas situações que são previstas em lei. Muito bem, eu vou fazer uma pausa no nosso SC Acontece, mas é bem rapidinho. Então faz o seguinte, não sai daí, no máximo para pegar uma aguinha, mas volta rápido, tá?